Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais uma vez nós estudarmos a palavra do nosso Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui é uma mensagem muito importante e muito relevante para os nossos dias. De 2023 para cá, alguns pregadores e alguns pastores têm pregado essa mensagem aqui, né? E, inclusive, alguns canais, o qual eu sou inscrito, né, aqui na plataforma, pregaram essa mensagem aqui. O ano passado, eu preguei ela na igreja onde eu congrego aqui, né? A gente percebe que algumas pessoas aceitam bem, outras nem tanto. Mas, enfim. Aqui é um PowerPoint, tá? Conforme for passando aí as imagens aí, os irmãos vão entender o que será falado aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deuses pagãos. Eu coloquei alguns aqui. Baal, Astarote, Dagon, Moloque e Aserá. Bom, a gente sabe que lá no Antigo Testamento existiam vários deuses pagãos ali, né? Eu citei apenas alguns aqui. Baal é bem conhecido, né? A gente já associa ali a Elias, né? Quando confrontou ali os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, né? Dagon era o deus dos filisteus, né? Inclusive, quando Sansão foi pego pelos filisteus, aquele templo que Sansão derruba era o templo de Dagon, né? Que era o deus ali dos filisteus, né? Moloque é um deus também bem conhecido. Inclusive, Manassés sacrificou os seus filhos a esse deus ali no Vale de Rinom, né? Onde acontecia sacrifícios humanos ali. Irmãos, mas a gente sabe que aqueles povos ali, filisteus, cananeus, né, que adoravam essas divindades, né, esses deuses pagãos, a gente sabe que por trás desses deuses estava quem? Satanás. Satanás estava por trás de todos esses deuses, porque Satanás sempre quis uma coisa, e ele quer até hoje, a adoração. Então, através dessas falsas divindades, Satanás tinha o quê? Adoração. Porque aqueles povos, quando adoravam esses deuses pagãos, estavam adorando o próprio Satanás, porque Satanás estava por trás desses deuses, né? Então, vamos passar para o próximo aqui. O próximo slide aqui. Vamos lá aqui, deixa eu ver. Contrafação. Bom, a gente sabe que tudo que Deus faz, Satanás ele faz o quê? Ele imita, né? É a famosa contrafação, né? Ou falsificação. A gente sabe que o dia de guarda é o sábado, Satanás colocou o domingo, né? Como dia de guarda. Lá no ano de 321, o imperador Constantino, né? Com a igreja romana, ele fez essa mudança, né? E a partir do ano 364, a igreja começou a guardar oficialmente o domingo, né? Como dia de guarda. E hoje a maioria das igrejas protestantes, elas guardam o domingo, né? E eles usam alguns textos ali, né? Onde Jesus ressuscita no domingo e falam que pelo fato de Jesus ressuscitar no domingo, ali se tornou o dia de guarda. Só que não tem não é porque Jesus ressuscitou no domingo que ali passou a ser o dia de guarda, né? A gente sabe que o dia de guarda é o sábado, né? Que o Jesus é o Senhor do sábado, né? Então, tudo que Deus faz, Satanás ele imita, ele falsifica, né? Vamos aqui passar para o próximo aqui. E daqui a pouco a gente vai entender cada slide desse que a gente está estudando aqui, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Ellen G. White. Bom, Ellen G. White, né?
Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Seu falecimento foi em 16 de julho de 1915. Bom, nós adventistas entendemos que Ellen White teve o dom profético. Nós entendemos que os seus escritos são inspirados, e que o mesmo espírito que inspirou os profetas e os apóstolos inspirou ela para escrever os seus escritos. Mas nós entendemos que os seus escritos não estão acima da Bíblia. A Bíblia é a nossa única e regra de fé e prática. E ela mesmo fala que os seus escritos são a luz menor que conduz à luz maior. Amém? Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Vocês vão perceber que conforme a gente for passando os slides aqui, vocês vão perceber que a mensagem ela vai se encaixando aos poucos. Vamos lá. Alice Bailey. Irmãos, essa mulher aqui, ela nasceu no dia 16 de julho de 1880. Seu falecimento foi no dia 15 de dezembro de 1949. Ela foi escritora, ocultista, e ela foi responsável pela popularização ela, no caso, ela foi a mãe do movimento de Nova Era, né? E foi contemporânea de Ellen White, ou seja, ela viveu no mesmo período de Ellen White ali, né? Entendam bem aqui, meus irmãos, ela foi escritora, Ellen White era escritora, ocultista, tá? Ela escreveu vários livros, mas quem inspirou ela não foi o Espírito Santo, tá, meus irmãos? A gente sabe muito bem quem inspirou ela a escrever esses livros ocultistas aqui. Foi o próprio Satanás. A gente sabemos que Ellen White foi o Espírito Santo que inspirou os seus escritos, tá? Agora, quem que Alice Bailey é? Alice Bailey, meus irmãos, nada mais é que a contrafação do espírito de profecia, né? Esse slide que foi passado aqui, ó. Esse aqui, da contrafação, né? Então ele se encaixa aqui, né? Que Alice Bailey é o que nada mais é que a contrafação do espírito de profecia. Aqui, meus irmãos, como eu falei, ela é a mãe do movimento de Nova Era. A Nova Era, meus irmãos, se a gente começar a falar aqui, vai abrir um leque muito grande, porque é muita coisa. Eu vou citar apenas algumas coisas aqui. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar um símbolo chamado Yin-Yang? De um lado ele é negro e do outro lado ele é branco. Você acha esse símbolo em academias, em brincos, pulseiras, camisetas. Esse símbolo ele representa o dualismo, ou seja, um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Por exemplo, Platão, um filósofo, tá? Platão entendia que o corpo era a prisão da alma. Quando o indivíduo morria, a alma se desprendia do corpo. Isso é dualismo. Isso é imortalidade da alma. É o que esse movimento de Nova Era prega, tá? Aí podemos colocar aí hipnose, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Yoga, enfim. É um movimento, meus irmãos, muito grande, onde, sabe, são coisas ali que Satanás sutilmente introduziu até dentro das igrejas, tá? Tem um livro chamado, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Enganado pela Nova Era. É um livro da CPB, tá? É muito bom, só que lógico que a CPB não faz mais esse livro. Vocês conseguem achar ele aí na internet, em PDF, né? E você consegue achar aí em algum local que vende esses livros usados aí também, né? É um livro muito bom, tá bom? Mas infelizmente a CPB não publica mais ele, né? Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, meus irmãos, das 10 maiores religiões do mundo. Aí tem aqui o cristianismo, né?
o islamismo, o hinduísmo e o budismo. E aqui tem várias outras aqui, né? Cada religião dessa, meus irmãos, está aguardando o seu Salvador, o seu libertador. Nós, cristãos, estamos aguardando o quê? A volta de Jesus, a bendita esperança. Mas o islamismo não está aguardando Jesus. O hinduísmo não está aguardando Jesus. E nem o budismo está aguardando Jesus. Cada um está aguardando o seu libertador. Os irmãos vão entender aqui no próximo slide aqui. Vamos lá aqui. Bom, aqui, meus irmãos, entre vários livros que Alice Bailey, né, ela escreveu, o mais conhecido dela é esse aqui, A Exteriorização da Hierarquia. O que significa? Hierarquia de deuses, né? Os irmãos vão entender mais para frente aqui. Por exemplo, Krishna, Buda, Maomé. Esses seres, meus irmãos, eles trariam o quê? A paz. Olha que coisa. Todos esses seres aí, eles trariam a paz. Só que se a gente for na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5 e o verso 3, Paulo vai dizer assim, ó: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Eu vou passar para o próximo slide aqui, para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Depois eu vou explicar essa questão da exteriorização aqui, o que significa essa palavra aqui. É uma palavra meio difícil de falar, né? Mas eu vou explicar aqui, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Por exemplo, o islamismo, meus irmãos, eles aguardam o Mahdi, né? Que significa guia, né? O islamismo aguarda este aqui, ó, o Mahdi, né? Que significa guia, que nem eu falei anteriormente, tá? Agora, se você voltar aqui um pouquinho aqui nesse outro slide aqui, ó, que eu mostrei, tá vendo? Ó? O islamismo aqui, ó, eles aguardam Mahdi, né? Que é descendente, se não me engano, de Maomé, né? E, por exemplo, o budismo aguarda quem? Buda. O hinduísmo, Krishna. E eu falei, nós cristãos aguardamos quem? Jesus. Agora, meus irmãos, lembram do primeiro slide lá? Esse aqui. Esse slide aqui, ó. Peraí. Esse aqui. Esse slide aqui desses deuses pagãos aqui, eu falei que Satanás estava por trás de todos esses falsos, esses deuses aqui, esses deuses pagãos aqui, né? Mas, meus irmãos, o que é que o inimigo vai fazer? De acordo com Alice Bailey, meus irmãos, no seu livro A Exteriorização da Hierarquia, em um determinado ano, esses seres viriam para os seus, que nem eu falei anteriormente. Buda para os budistas, Krishna para os hinduístas, Maomé, ou no caso Mahdi, para o islamismo. Então, meus irmãos, chegaria um tempo em que esses mestres, eles viriam para os seus, né? O seu povo, né? Então, meus irmãos, mas quem são esses seres aqui? Irmãos, esses seres aqui são anjos caídos, que virão imitando esses seres aqui, tá? E vai fazer um terrível engano, meus irmãos. Olha que coisa aqui, ó. Eu vou passar aqui pro próximo. Esse aqui eu já mostrei. Eu vou passar para esse próximo aqui, ó. Olha o que é que a serva do Senhor fala em Testemunhos para Ministros, na página 117 e 118. Ao nos aproximarmos do fim do tempo,
haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Irmãos, vocês perceberam? Alice Bailey, no seu livro, ela falou que em um determinado ano, e eu vou falar esse ano agora, o ano é 2025, tá? Teria um início dessa exteriorização desses deuses. Teria início, não queria acontecer tudo no ano de 2025, mas teria um início em que esses seres viriam para os seus. E a serva do Senhor fala que em algum momento a deuses pagãos se revelarão, né, para as cidades do mundo. Então, veja bem, a serva de Satanás fala isso no seu livro. E a serva do Senhor fala isso nos seus escritos. Olha que coisa, né, meus irmãos? Porque, meus irmãos, assim, da mesma forma que Deus tem os seus profetas, Satanás também tem. É aquilo que eu falei lá atrás, é a contrafação. Tudo que Deus tem, Satanás é o quê? Ele imita, né? E a gente sabe, meus irmãos, que Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai imitar a segunda vinda de Jesus. A gente sabe disso, né? E Satanás ele vai lançar esse terrível engano, imitando a segunda vinda de Jesus. Então, os anjos caídos, meus irmãos, eles vão fazer o quê? Eles vão imitar, vão personificar esses deuses aí, né? Esses falsos, esses libertadores aí, né? Eu falei anteriormente, Buda, né? Maomé, Krishna, né? Enfim. Então, será um engano terrível, meus irmãos. Agora, o que é essa exteriorização a qual Alice Bailey fala? E, meus irmãos, a exteriorização significa o quê? Que esses seres eles se manifestarão em corpo presente. Eles se manifestarão com seu corpo. Olha como vai ser terrível o engano, meus irmãos. Se você for lá em Mateus 24 é um texto bem conhecido, né? Lá fala que porque surgirão o quê? Falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, meus irmãos, a gente sabe que os enganos do tempo do fim serão o quê? Terríveis. E, se possível, enganaria quê? Quem? Os próprios eleitos de Deus. Agora, meus irmãos, vamos passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver. Aqui. Eventos finais, página 157. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhe aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Então, meus irmãos, o que é que vai acontecer? Os anjos caídos, eles vão personificar quem? A pessoas que já morreram e aparecerão para as pessoas, né? Então, olha para você ver como o engano vai ser terrível, meus irmãos. Agora, eu vou passar por mais um slide aqui. Vamos lá. Lá no o grande conflito, na página 557, os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo. Quando estavam na terra, negam a origem divina da Escritura Sagrada. Irmãos, os anjos caídos, eles vão fazer o quê? Eles vão personificar os apóstolos, dizendo que, olha, não é o sábado não, é o domingo.
Então, meus irmãos, você vê que os enganos serão o quê? Terríveis. Por isso que a gente, meus irmãos, a gente tem que ficar o quê? Sempre em vigilância, sempre em comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, quando esse terrível engano vier, você veja que o texto de Mateus 24, se possível, enganará até os eleitos. Então, meus irmãos, a gente tem que estar o quê? Comunhão com Deus. Pedir todo dia o batismo do Espírito Santo. Porque vai ser vão ser dias difíceis. A serva do Senhor, ela fala que a partir de um decreto, essas manifestações terríveis começariam com toda a força. Que decreto? Irmãos, o decreto dominical. Então, quando sair o decreto dominical, meus irmãos, essas terríveis aparições, Satanás ele vai começar a fazer o quê? Ele vai usar todo o seu poder de engano. Por quê? Porque, meus irmãos, Satanás ele conhece as escrituras, ele conhece as profecias. E lá em Apocalipse, né, acho que é 12:12, fala que, deixa eu abrir aqui, a Apocalipse 12:12 diz assim, né, é um texto também bem conhecido, né? Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmão, Satanás sabe que cada vez que as profecias se cumprem, está chegando o fim dele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai agir com o quê? Com todo o seu engano, com todo o seu poder, com toda a sua mentira. Porque, irmão, Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele perdeu a sua posição, mas ele não perdeu o seu poder. Ele continua o quê? Um anjo poderoso. Não é exaltando Satanás, mas ele é um inimigo astuto, ele é muito inteligente. E a gente precisa conhecer o nosso inimigo. E sabendo que Satanás é assim, temos que fazer o quê? Temos que vigiar, meus irmãos. Vigiar, porque olha, serão tempos difíceis, meus irmãos. Então temos que nos preparar. Irmãos, eu vou contar aqui um pequeno testemunho aqui para encerrar aqui a nossa mensagem aqui. Eu estava conversando com uma irmã adventista, né? A gente conversando ali sobre esse assunto, ela me falou o seguinte, ela falou que tem uma vizinha dela, né? E a mãe dela faleceu, né? E passou uns dias, o suposto espírito, né, da mãe começou a aparecer para ela toda noite. Toda noite aparecia, mesma voz, mesmo rosto, né? E só que ela, essa vizinha dessa irmã, ela não era cristã, não era evangélica, não conhecia nada sobre o assunto. E toda noite, que nem eu falei, o inimigo aparecia para ela. A gente sabe que era o inimigo, né? Aparecia para ela. Só que essa irmã, ela começou a ter estudos bíblicos. E ela descobriu, ali através dos estudos, o estado dos mortos, né? Ela descobriu isso aí. E quando ela descobriu, meus irmãos, o que aconteceu? O inimigo tornou a aparecer para ela, só que, lógico, ela já conhecendo a verdade, ela repreendeu. Ela falou: Você não é minha mãe, você é Satanás. Você está repreendido no nome de Jesus. Irmãos, ela falou que quando ela falou isso, aquela coisa virou a mãe dela, a gente sabe que era Satanás, virou um bicho ali e explodiu ali e nunca mais apareceu. A gente sabe, meus irmãos, que Satanás, né, ele pode se transfigurar em quê? Em anjo de luz, né? Paulo vai falar isso lá na carta aos Coríntios, lá no capítulo, lá no 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, se eu não estou enganado. Então, meus irmãos, a gente sabe que os últimos enganos serão o quê? Terríveis. Satanás vai usar o quê? Espiritismo, meus irmãos.
E por que que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu já fui espírita muitos anos, meus irmãos. Eu sei o que é o engano do inimigo. Eu vi muita coisa, eu escutei muita coisa, sabe? Eu sabe assim, eu tive várias experiências sobrenaturais quando eu frequentei o espiritismo. E assim, meus, isso não vai ser nada comparado com o que o inimigo vai usar antes da volta de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente meus irmãos, que nós possamos orar, possamos jejuar, possamos nos preparar, meus irmãos, porque os últimos enganos serão terríveis. Que Deus tenha misericórdia da gente, meus irmãos. Irmãos, Deus abençoe grandemente a todos.